Eu queria fazer, inclusive, pedir para puxar minha coluna. Eu subi agora há pouco também um comentário a respeito do papel de um protagonista nesse processo todo, que é o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Muito foi falado sobre ele nos últimos dias, né? Mas eu queria ressaltar uma coisa, eu acho que ficou até. Acho que está bem claro para quem, inclusive, ainda defendia ou menosprezava o papel dele nesse processo, né? Esqueçam Silvério dos Reis, Domingos Calabar, né, o Cabo Anselmo. O deputado federal Eduardo Bolsonaro está entrando para os anais da história brasileira como o grande Judas do país, né? Isso não tenha dúvida nenhuma. Ele está entrando como o Judas, né? Usando o Judas exatamente porque talvez seja o personagem, o traidor mais famoso da história, né? O deputado federal, o tarifaço, ele foi menor do que o esperado, como bem colocaram o Josias e a Mari, mas ainda assim é nefasto. Você tem trabalhadores que vão perder emprego, você tem empresas que devem fechar, você tem dinheiro do contribuinte que deve ser usado para mitigar o impacto dessas sanções ao Brasil, né? E aí você coloca como explicar a família de pescadores de Santa Catarina, porque pescados foram um dos afetados, que eles vão perder renda, porque o filho 03 do presidente do ex-presidente da República incitou e ajudou o governo Donald Trump a taxar em 50% as compras do Brasil para pressionar o Supremo Tribunal Federal, que está julgando o pai dele, que tentou um golpe de Estado, inclusive com organização criminosa armada, e também pressionar o Congresso Nacional a aprovar uma anistia para perdoar tudo isso. Como explicar para trabalhadores que estão no Vale do Rio São Francisco, produtores de fruta, que também eles vão perder emprego por conta da ação do deputado que, não satisfeito com essa pressão por meses dele e dos seus aliados nos Estados Unidos, também minou e tentou sabotar esforços tanto do governo brasileiro quanto do poder legislativo no intuito de estabelecer um diálogo com o governo Donald Trump para mudar as tarifas, para trazer essa negociação para o campo econômico, tirando essa negociação do campo político. O deputado Eduardo Bolsonaro vende a mentira de que tudo isso é feito em nome do país, da pátria, quando na verdade ele trabalha pelos Estados Unidos, das famílias, quando na verdade ele trabalha em prol da própria família e da liberdade, quando não se trata da liberdade de expressão ou qualquer outra liberdade, mas apenas da liberdade do seu pai não ser preso ao final desse processo, que pode acontecer até o final do ano. Na verdade, ele está falando que defende a democracia, mas ele está subvertendo a democracia, tentando subjugar a necessidade de uma sociedade inteira às vontades e desejos de uma única família, né? Ao agir como um lobista em Washington, usando o Brasil como moeda de troca, ele acaba sendo protegido por uma base fanatizada que confunde vassalagem com patriotismo, inclusive ostentou nessa motociata do Bolsonaro, que o Bolsonaro fez em Brasília, ostentou faixas de apoio a Trump. O que significa a mesma coisa que você imaginar um doguinho que chega na carrocinha e pede carinho pro cara da carrocinha que vai levar ele pro sacrifício. É exatamente a mesma coisa. Então, nesse momento, a cassação do Eduardo Bolsonaro, ela não é mais uma questão partidária, é uma questão de soberania nacional. Deixando bem claro, né, minha avaliação. Um parlamentar que atua como agente de interesses estrangeiros, sabotando a própria economia do país, ele não merece o mandato. Ele merece o rigor da lei, o rigor da punição. A maioria dos deputados, contudo, ele parece que quer deixar as coisas passarem, eventualmente perder o mandato por falta, e nem isso, né? Contudo, para finalizar, eu gostaria de lembrar que a história não trabalha com o mesmo nível de covardia do Congresso e já julgou o deputado Eduardo Bolsonaro, né? Ele vai virar em breve sinônimo de coisa que não se pode confiar, de traição. Seu lugar não vai ser entre os heróis da pátria como ele imagina, vai ser ao lado de Judas, né? Com ele o Brasil não foi vendido por 30 moedas, mas foi vendido por um Jair, né? E aí é o seguinte, na política brasileira se perdoa muita coisa, agora se perdoa. Infelizmente se perdoa muita coisa, ninguém está gostando disso não. Se perdoa escândalos sexuais, se perdoa corrupção, se perdoa rachadinha, se perdoa aprovação de medidas populares, se perdoa ter mandado o povo para a fogueira no meio de uma pandemia de Covid-19, se perdoa deputada que diz para uma outra deputada que ela é tão feia que não merece ser estuprada. Na política, infelizmente, o eleitor perdoa muita coisa, mas ele tem um problema muito grande de perdoar traidor. Traidor é uma coisa que o Brasil não lida muito bem. E aí eu lembro de uma postagem do senador Flávio Bolsonaro de 30 de novembro de 2021, em que, ainda durante o mandato do seu pai, que ele postou lá uma pergunta, vou até ler.
Tem um ditado na política que diz: a política pode até perdoar a traição, mas não perdoa o traidor. E você, também concorda? Pergunta o senador. E aí eu jogo a pergunta para a audiência. E vocês, também concordam?